Eu diria que escrever poesia e ler poesia, os dois são atos de existência, porque não se vive sem um furo nessa realidade que nos massacra. E esse furo só é produzido pela poesia, quer a poesia num romance, quer a poesia em sentido estrito lá no poema, num conto, num texto teórico, por exemplo, da Catiúcia. Eu não vou lembrar o autor, mas eu lembro de uma poesia que é aquele Faz escuro, mas eu canto. Vocês lembram? Faz escuro, mas eu canto. Você escreve um verso, você apaga um verso, eu escrevo outro. Você me aprisiona, eu crio uma música. Você me prende, eu bato palma. Eu vou lembrar. O problema do excesso do estímulo é o fim da nossa memória. Que bonito. Mas faz escuro, mas eu canto. Não é resistência, é existência, Catiúcia. É existência, é coexistir. E eu fiquei te ouvindo, fiquei pensando muito no que a professora maravilhosa, grandona, enfim, minha paixão, a professora Conceição Evaristo, né, nos convida nesse ato de escrevivência. Então, quando tu traz que a poesia ela é uma existência, é escrever a nossa própria existência, né? É escrever o belo e o poético da vida que nos foi negado. Quando eu leio poesia, irmã, eu respiro a vida, sabe? E aí faz total sentido quando tu diz que é existir, porque a gente coexiste na poesia. Né? A poesia consegue transpor, e por isso que as filosofias africanas têm um grande escriba da antiguidade, que é o Ptahotep, que é da terceira dinastia. Ele nos convida a pensar uma arte de uma lapidação da palavra, porque ele fala que a vida precisa ser uma poesia filosófica, né? Então, quando a gente consegue traduzir em palavras, por isso que eu admiro quem faz poesia. Eu admiro quem faz poesia, eu faço parte de um sarau poético, aliás, minha família do Griotagem está aqui me ouvindo, já tem um convite para você lá no Griotagem, Encontro entre Pretas e Pretos, para discutir como a arte e a estética da arte é uma possibilidade real de existir, e essa existência é a libertação. Tá. Então aí, Catiúcia, eu quero trazer A Morte e o Cavaleiro do Rei, do Wole Soyinka. Esse texto maravilhoso, que não trata necessariamente da colonização, mas os iorubás viviam tradicionalmente até que os ingleses então chegam, e há o Cavaleiro do Rei, que quando a morte do rei, ele precisa cumprir uma função que é ancestral, ou seja, conduzir o rei por esse caminho do mundo dos mortos. Contudo, esse cavaleiro, que é o Elechim Obá, em vez de ir para casa, que seria o lugar da morte, quando da realização desse ritual, ele vai para o mercado, que nós sabemos que é o lugar da vida. E lá ele se apaixona por uma moça, casa, e não cumpre a função. Qual era a função? Era a realização de um suicídio ritual para poder acompanhar o rei. E nesse momento, quando ele vai cumprir já a destempo, as forças coloniais o impedem. Aí o Wole Soyinka diz, eu não estou dizendo que as forças coloniais são responsáveis pela não existência desse sacrifício. Eu estou dizendo que alguma coisa em nós, eu não estou negando a força da colonização, mas pensando de um outro lado, alguma coisa em nós, no nosso povo, permitiu essa chegada. Então, e até o momento em que Elechim Obá está dentro da sua tradição, a linguagem é poética. Quando ele cai da sua tradição, a linguagem poética também cai. Então, eu acho que isso é uma forma maravilhosa que o Wole Soyinka teve de dizer. O que sustenta a vida é o poema. Quando tudo está destruído, vale o poema. Bonito, que né? bonito, que né? bonito. Uma salva de palmas. Uma salva de tá ouvindo, gente, pessoal. eu tô aqui assim, ó. Não, Catiúcia. Para, a irmã, gente não. tá num sarau aqui. Não eu tô num sarau poético, eu tô... Gente, que bonito. Que a ancestralidade sempre fortalece teoria, sempre. Com muita fortaleza, porque eu acredito muito que a poesia é a possibilidade da nossa cura. Vê a vida como uma poesia, vê a poética da vida. Eu acredito que o Festival Fronteiras hoje, quando nos convidou para pensar, por exemplo, sobre quais outros sentidos da vida, e você vê a monja, por exemplo, falando algo muito bonito, que ela disse assim, é a busca do eu.
né? É a busca desse eu, que é um eu que muitas das vezes se perde, mas que sempre te convida a olhar esse eu, que há uma grandeza em nós, e essa grandeza ela é despertada pela poesia. Por isso que a filosofia, em especial as filosofias africanas, ela precisa da poética. Ela não é desconectada. A própria filosofia ocidental também, né? Você vê a poética, Aristóteles fala muito sobre poética, então Platão fala sobre poética, então se você vê que a poesia, ela costura as relações da realidade, da vida, né? Do sentido da vida. Sentido da vida. E esse pensar de forma mais profunda, olhando para dentro, ele surge como resposta a esse mundo que faz a gente viver para fora. Cuidar sempre do que é urgente ao invés de olhar para o que é importante. Que é justamente esse sentimento do eu, Catiúcia. Porque a gente vive numa sociedade, esse sentimento do eu é importante a gente falar, porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade atravessada pelo cartesianismo, né? E essa sociedade cartesiana, desde muito cedo, nos convidou a pensar o mundo a partir de um sistema racional. Então, eu penso, eu existo. Então, ali é algo estático. Se eu te vejo, eu determino. Se eu te vejo, eu determino. Mas, quando nós temos uma filosofia que traz a poética da vida, ela vai te convidar a sentir a vida. Né? Eu falo muito que não é penso, logo existo, mas sinto, logo coexisto. Então, quando nós temos a possibilidade de nos encontrar com o sentido da vida, a gente reflete sobre essa vida e a gente consegue refletir sobre esse eu. Né? A gente vive numa sociedade que está muito preocupada com o ter e não preocupada com o ser. Então, esse preocupado com o ter é uma sociedade racional, essa sociedade que determinou os papéis e os códigos de todo mundo. Né? É aquela pergunta, para que eu vou ler isso? Exato, né? Então, assim, é muito bonito a gente falar de filosofia e de poesia, porque a filosofia, a poesia, quando tu lê, eu acredito que a Eliane pode me corrigir se eu estiver errada, a poesia, quando tu lê, ela desperta o teu coração, ela toca, é uma sensação, né? É um sentimento, e a vida está precisando de mais sentimento, né? A vida está precisando ser mais sentida, olhar para as pessoas, olhar para ti e saber o que eu sinto, não como eu interpreto com esse olhar. Ele falou de cosmosensação ali dentro, né? A professora Yoronke Oumes traz muito isso, é tirar essas vendas da cosmovisão e aplicar as nossas cosmopercepções. Isso é ouvir o coração. E às vezes ser menos visual. Completamente. Completamente, porque uma sociedade racionalizada vai ver o visual, Sim, desculpa. A própria professora Yoronke diz isso, né? Que nas sociedades ocidentocêntricas, o olho determina, constitui esse olho que diz branco ou negra, baixa, alta, mulher. Então, uma sociedade que se pensa nas alturas, tão racionalizada, na verdade é uma sociedade que se forma pelo olho e que é uma total contradição com aquilo que o Ocidente pensa de si mesmo. Eu tenho um personagem no meu livro novo, no Guanxuma, que eu preciso ainda publicar, que ele é super crítico, Catiúcia e Pedro. E há um momento do livro que ele diz assim, dizendo para um padre lá de uma das igrejas do atual Rio Grande do Sul, que proibia a realização de canto e dança dentro da igreja. Então ele diz assim, os deuses de vocês ensinam por meio da guerra. Os nossos deuses, que ele era um integrante do Ifá, ensinam por meio do poema, porque Ifá é poema também. Tu precisa ler os versos de Ifá, são poemas. Então os nossos deuses falam por poesia, os nossos deuses dançam e não são menos deuses, menos divindades por isso. E quando você falava do visual, fiquei aqui entrando no que você estava falando, pensando no seu processo de escrita, na verdade. Será que o seu processo de escrita é o mesmo da Eliane? Porque é doloroso, né? É doloroso criar poesia, Eliane? É doloroso escrever? Publicar? Não. Para mim é um imenso prazer. Eu costumo dizer que eu escrevo um poema ou escrevo um romance
como uma cozinheira faz uma comida. Não é dolorido, por mais que o poema traga algo de dor, de violência. Não, é um prazer. Agora, com Guanchuma, por exemplo, eu nunca vivi isso, uma coisa tão amorosa, tão grande. Em Louças de Família, essa relação de amor entre a escritora e as personagens e o texto era muito limitada, muito reprimida, digamos assim.